Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. E aí, meu povo, beleza? Eu sou o Alan Cruz, vulgo Catuplay. Estamos começando um Dragon News Podcast. Olha, estamos quase de cara nova, hein? É isso aí, pessoal. Eu sou o João Alcim e hoje aqui eu tô dando mais 30 de dano em Pokémon GX e Pokémon X. É, pessoal. Bom, hoje estamos fazendo um teste, você tá ouvindo nas plataformas comuns que o Dragon News funciona, mas estamos testando aqui numa nova plataforma, estamos fazendo em live. É um teste, então quem acompanhou aqui, beleza, obrigado pela moral. E quem ainda não acompanhou, aguarde, pode ser que no futuro a gente torne isso algo mais comum e bem mais rotineiro aqui no Dragon News Podcast. Mas inicialmente vamos testar, vamos ver como é que funciona e também a recepção da galera, se vocês acham legal ou não, vamos ver como é que vai ser. Então deixa o seu feedback sobre esse novo formato que a gente está fazendo aqui. Estamos eu e o Alcim, porque infelizmente estamos com problemas técnicos com o GH. Ele comprou o microfone, que o dele deu problema, mas o microfone, o menino correndo entregou. Então ele não conseguiu participar. A gente tentou ver se ele podia participar, mas a gente não conseguiu. Mas tudo bem. Provavelmente no próximo programa, nosso querido GH estará de volta. Bom, sim, vamos para a notícia? Vamos lá. Vamos para a notícia. Então, tela de notícias aí aberta para vocês, galera. Vamos falar primeiro que todas as cartas de Fusion Arts foram reveladas oficialmente. Temos aí 100, né? São 100 cartas. As ultra raras ainda não foram mostradas, mas a gente tem todas as cartas da coleção pra gente poder corrigir aqui. Assim, você me lembra se tem alguma coisa que a gente não falou, mas eu acho que a gente falou de praticamente tudo aqui, dessas tudo, cartas, né? Acho que praticamente tudo. O Huntail, o Gardebeest foi, Feraligatr, acho que foi também. Acho que... Isso. Acho essas que aí foram. Não, cara. Acho que, não lembro se a gente falou desse... Daí que eu separei, que a gente não tinha falado, que eu achei interessante, foi a Butterfree, lá no começo. Sim, a Butterfree. O que foi revelado recentemente, além do Boltund, né? Tá, então deixa eu chegar aqui embaixo, que é onde tem um texto dela. Então, só ampliar aqui a tela aqui, para quem tá assistindo a gente consegue acompanhar melhor. Temos essa Butterfree, que tem uma arte muito bonitinha, bem fofinha. E ela tem uma habilidade, quando você joga esse Pokémon da sua mão para evoluir um Pokémon durante o seu turno, você pode deixar o Pokémon ativo do seu oponente queimado, confuso e envenenado. São 3 condições especiais, né, meu querido? Isso. Essa Butterfree me chamou a atenção porque ela me parece ser um parceiro melhor para o Salazzle, aquele roguezinho que todo mundo gostou um tempo atrás, do que até o próprio Weepinbell. E aí você pode até me perguntar, mas é estágio 2, isso fica muito lento. Não fica, porque a gente tem na coleção Rixa Rebelde um Caterpie e um Metapod que podem evoluir no momento em que você colocou em jogo. Então, se você conseguir as 3 cartas na mão, você baixa a Caterpie, já evolui para Metapod, faz a Butterfree, usa a rede, volta para a mão e já faz o Metapod de novo, entendeu? Então isso é muito interessante, muito rápido, te livra de ter que usar, por exemplo, a corneta da equipe El e garante um ótimo dano para um baralho de Salazzle, por exemplo. Eu confesso que eu não tinha dado muita bola para ela não, mas lembrando que a gente tem o Caterpie e o Metapod que podem evoluir no mesmo turno, aí eu acho mais interessante, talvez seja uma boa opção pra você jogar ela com Salazzle. Mas o problema é a moeda, né? Eu acho que é a moeda, né? Isso, é a moeda que joga pra poder evoluir. Esse não, é o não problema. Não precisa jogar, é só evoluir. Ué, tem certeza? Eu acho que ele tem uma condiçãozinha pra evoluir sim, cara. Tem certeza. Aqui, ó, o Caterpie de Rixa Rebelde, a habilidade chama Evolução Adaptativa e ele pode evoluir no seu primeiro turno ou no turno em que você jogá-lo. E aí o Metapod também tem a mesma habilidade, não é isso? O Metapod tem a mesma habilidade. Evolução adaptativa. Isso. Então, isso muda muito, né? Muito! Como a carta funciona. Você pode simplesmente baixar ele e já buscar o Metapod, já buscar a Butterfree. Quiser usar o Doce Raro, você pode fazer Caterpie pra Butterfree de primeira, entendeu? Então é muito ligeiro. Mas se dá pra você buscar o Metapod, eu acho que não precisa do Doce Raro, já vai direto. Já vai direto. A outra que você falou foi o Frosmoth, né? Isso. O Frosmoth, ele lançou recentemente, né? A gente tinha tido a revelação dele no começo da semana e, pra ser sincero pra você, o Snow tem um ataquezinho um pouco melhor do que o Snow anterior e eu não gostei tanto, assim.
assim do Frostmoth, não. Se você for olhar, ele dependeria de usar o outro, que diminuiria o número de atacantes no baralho, então não sei se vale tanto a pena assim, sabe? Bom, o Snow, cara, essas artezinhas com bem real é bem legalzinha, cara. Não, eu gosto demais, cara. Eu acho muito legalzinha. Fica muito bonitinha, feita, parece que tá num ambiente 100% real, né? Parece uma foto. Sim. O ataque dele busca por 2 energias de água e coloca na mão, mas aí você tomar uma Marine já era, então não é tanto assim, né? Agora, eu acho que o ataque dele não é ruim, o Auxílio. Bate 160 por 3 energias e volta as energias pra mão. Não é ruim. Eu não acho ruim. Eu acho ruim o fato de ser um Frostmoth, entendeu? Porque a energização pra você dar esse ataque, né, Blizzard Loop, vai depender de outro Frostmoth. Então você diminui o número de atacantes no baralho, entendeu? Se fosse, por exemplo, um outro Pokémon que fizesse o mesmo ataque, talvez fosse interessante, porque você ainda poderia ter várias cópias do outro Frostmoth e desse outro Pokémon. Como é o mesmo, você acaba ficando limitado naquela questão de 4 cópias de cada carta com o mesmo nome, né? Então, diminui um pouco a possibilidade do baralho, né? Então, você ia ficar spamando 160 de dano no oponente todo turno, né? Sim. Realmente. Ficaria spamando todo turno 160. Mas assim, de qualquer forma, cara, você tendo a outra Frostmoth, você consegue. Sim. Entendeu? Você tem a outra que energiza, você bota as 3 energias pra mão. É claro que você tomar a Marine, você se ferra, mas você vai jogar com 4 balde. Você vai jogar com 2-2, provavelmente, da Frostmoth. Se demole até 3-1. Provavelmente 3-1 se der prize. Mas você vai jogar com 2-2, entendeu? E você vai ter 2 atacantes ali, que é bem interessante. Ou você pode jogar ela como uma Tete dentro de um baralho, talvez, tipo, de um baralho que se beneficie da Frostmoth, tipo um Lapras VMAX, que não tá jogando, mas é mais indicado que se jogue o Lapras VMAX com Frostmoth, pela quantidade de energia que o Lapras pede pra atacar. E aí, numa situação de jogo, ao invés de você bater com o Lapras VMAX, que vai dar 3 prêmios pro seu oponente, você dá uma troca, você evolui um outro Frostmoth, esse Frostmoth, acelera com o outro Frostmoth a energia, e aí você tem uma cópia dessa daí só pra poder ter um atacante secundário ali dentro de um deck de Lapras. Pode ser uma teste interessante pra isso, sabe? Você ter ele não como um atacante principal, mas como uma tete pra outro baralho ter uma segunda opção de atacante, um atacante de um prêmio, né? Jogar de forma diferente. O HP 90, né? Tipo, o mesmo HP do outro, né? Então, uma das coisas que me incomoda aqui nesses Pokémon, nessa linha de evolução, são as cartas do Snow, sabe? Se você olhar, o outro tinha 50 de vida, então era uma presa muito fácil pro Dragapult. Esse vem com menos ainda, que são só 40, então acaba 40, 2 ping de Intellion já era, né? 2 ping de Intellion ele já era, sabe? Um Obstagoon e um Zigzagoon leva ele, estão meio sumidos, né? Mas também leva. Então assim, ele tem um problema muito grave com o HP dele, sabe? Muito, muito baixo. Então, isso dificulta um pouco. Aí você não vai, por exemplo, querer usar uma capa da determinação num bicho desse pra garantir que ele fique vivo um turno. Então, é bastante ruim a vida ser muito baixa, assim, né? Eu gosto da carta, mas acho que ela podia ser um pouquinho melhor. Você usar o Frostmoth como um atacante de backup ali é interessante. Você tem um outro atacante. Mais ou menos o que, por exemplo, eu não sei se todo mundo jogou muito no online nessa época, mas ali quando saiu o Intellion VMAX, que usava com Frostmoth, era um baralho até bem popular. E aí começou a aparecer o quê? Usar aquele Suicune que batia 120 e voltava 2 energias pra mão. Sim. É isso, não é um dano fenomenal? Não. Só que é um dano ok pra um Pokémon básico que você consegue energizar facilmente e recuperar recursos depois do ataque, né? Então, é interessante. Se você, por exemplo, usa uma linha de 3-3 Frostmoth, você pode usar um desse como atacante de backup e com esse 160 conseguir um dano legal. Sim. E às vezes você não consegue dar o dano full de uma Lapras. Tô usando Lapras como exemplo porque é o que mais usa a Frostmoth, mesmo que Intellion parou de usar. Então, assim, a Lapras às vezes você não precisa pensar num one hit. Você pode pensar em jogar numa Lapras de 2 hits, e aí você causa um dano que essa Frostmoth, no próximo turno, você recue a Lapras e, sabe, use a Frostmoth pra atacar e causar um nocaute, e aí você vai ter 3 energias pra talvez acelerar na Lapras, e aí no próximo turno causar um one hit num VMAX. Você pode jogar de uma estratégia diferente, sabe? Eu acho que é interessante
eu acho que é legal a gente pensar nessa Frosmoth, talvez não como atacante principal, porque tem a outra Frosmoth, você só pode ter 4 com o mesmo nome no deck, então você teria que ter 2 de cada pra poder funcionar legal, mas como você disse, um atacante de backup, ele funciona, ela funciona muito bem, né? Essa carta eu acho que tem grande potencial. Com certeza. Outra que você possa pontuar aí, que a gente não viu, dessa coleção? Boltand de VMAX. A gente tava muito acostumado a usar Vikavolt a gente viu? Hã? O Vikavolt... Não, o Vikavolt não. Tem o Vikavolt também, é verdade. Só que o Vikavolt, infelizmente, é uma carta ruim. Se tivesse ainda aquele Charge Bug que entrava como energia, acho que jogaria, sabe? Porque ele bate... você descarta 2 energias e causa 200 de dano a um Pokémon do seu oponente. Não aplica fraqueza e resistência no banco. Pelo segundo ataque. Você só ia precisar de 2 Charge Bug, cara. Que não é difícil. Você buscaria com Level Ball, então Charge Bug, 200 de dano em alguém no banco. Charge Bug, 200 de dano em alguém no banco. Então, e você retorna ele pra mão usando o carrinho de resgate e tudo mais. Putz, seria maravilhoso mesmo. Então, infelizmente, como o Charge Bug caiu, ele dependeria, por exemplo, da Flaaffy. Você tem um estágio 2, dependendo de um estágio 1, a chance de você conseguir realmente fazer esse ataque ser relevante é muito ruim. E não serve como um atacante de backup, né? Porque você demora pra montar e tudo mais. Eu gosto muito da ideia, mas, né, você sniper 200 é muito bom, mas infelizmente não tem um futuro assim muito grande nesse formato padrão que nós estamos. Com certeza. Agora chegando no Boltand, meus queridos, olha, esse aqui é interessantíssimo, hein? O Boltand tem 320 de HP, fraqueza lutador, né? Fazer o quê? Mas tem um ataque chamado Lightning Storm. Por 2 energias, ele causa 30 de dano vezes a quantidade, ou melhor, 30 mais vezes a quantidade de energias elétricas ligadas a todos os seus Pokémon. Alcim, a primeira pergunta que eu faço pra você antes de continuar, né? Essa energia elétrica que ele fala ligada, pode ser a energia especial que compra 2? Pode sim. Tanto a especial, pode ser a Aurora também, inclusive. Você pode ligar aquela energia, como é que é o nome? Energia de impacto, que pode ser qualquer tipo, também contaria se ela tiver um Pokémon golpe decisivo, a energia de espiral no Pokémon golpe fluido. Essas energias especiais que assumem um tipo diferente também contam, porque a cláusula do ataque que define o dano não especifica a necessidade de ser uma energia básica. Como ela não especifica, você pode usar inclusive as especiais. A diferença que a gente pode pegar aí para poder ver um ataque que não contava era do meu saudoso Rayquaza GX. Quem jogou sabia que o Rayquaza ele tinha que necessariamente usar atacantes secundários que trabalhavam com energia de grama ou elétrica, porque o grande ataque do Rayquaza só funcionava com energias básicas. Então não adiantava você usar Rainbow, Aurora, esse tipo de coisa. No caso do Boltand, você pode sim, porque ele não considera exclusivamente as básicas, né? É um ataque muito forte, na minha opinião. Com certeza, é um ataque muito forte. Eu te perguntei exatamente para você explicar isso daí corretamente, porque as pessoas podem confundir. O texto, ele diz claramente energia elétrica, mas não especifica qual tipo. Então, qualquer tipo de energia elétrica. Pode ser uma energia especial que se transforma em elétrica, a energia especial elétrica que compra 2 cartas, ou outra energia especial, se estiver jogando em outro formato, né? Energia especial elétrica antiga que tiver. Então, sendo elétrica, independente se é especial ou não, você pode usar ela para aumentar esse ataque. E realmente é um ataque muito forte. O Boltand V que a gente tem já aqui, ela é de qual coleção? Rixa Rebelde? Agora Rixa Rebelde, né? Ele tem um ataque que causa 10 mais 30, não é isso? É 30, né? Agora me confundi se era 20 ou 30, mas eu acho que é 10 mais 30. Que já é um ataque que, cara, já é um ataque fortíssimo. E esse aqui, sim. Você evolui, dá mais HP pra ele e você tem 30 mais 30. Então você tá aumentando em 20 o ataque dele. Já é algo... 20 faz uma grande diferença. Já é algo muito legal. E tem o segundo ataque que já causa 240 de dano garantido. E aí, cara, é outra coisa legal. Porque se você perdeu um Boltand VMAX e aí você perdeu muitas energias e você sabe que aquela quantidade não vai te dar o dano suficiente pra fechar o nocaute no oponente, talvez os 240 cause. E aí você liga a energia da mão ali e fecha os 240 de dano pra ficar no esquema. É uma carta muito forte, cara. É uma carta muito
muito forte. Eu acho que só não vai ver muito jogo se Urshful, as duas versões, porque agora as duas versões estão jogando bem, se destacarem muito. E aí vai ser complicado você pegar um baralho de Urshful pela frente e tomar na fraqueza. Vai ser difícil de jogar assim. Até só um instantinho, 230. Eu nem olhei a carta, eu tava lendo a tradução. Acho que erraram na hora de digitar ali, foi 230 o dano. Ainda assim, é um dano muito bom, vou ser sincero. Com certeza, pô. Você bate 230. Exatamente. O dano é fantástico, é eu que li errado ali. Não, sem problema. Inclusive, eu tinha dito que era só até o Boltán de VMAX, mas eu esqueci de mencionar outras duas cartinhas que eu achei interessantes nessa Fusion Strike aqui. Que a gente ainda não falou? Que a gente não falou ainda. Qual? Uma delas é o Cursola de Galar. Eu achei assim, extremamente roubado. Psíquico, né? Galar. Sim! Caramba, realmente ele é muito roubado. Compulsory Restoration, coloque um Pokémon básico vida, sua pilha de descarte no banco do seu oponente, não é isso? Isso. E coloque 3 contadores de dano. Não, coloque até ele ficar só com 30 de vida. 3. Não. Aí o que você pode fazer no próximo turno? Dá pra usar aquele item novo, que é o pegador, que busca Pokémon com 60 de HP restante, botar ativo e causar um nocaute. Ou com o Inteleon. Mano, isso aqui com o Inteleon vai ser um assalto. Isso. E não adianta descartar. O oponente tem que segurar os Pokémon no baralho, entendeu? Entendeu? Porque eu não posso dar Magnolia porque esse Pokémon vai voltar. Eu descartei um Crobat porque é um bicho que tem... Não, eu vou voltar esse Pokémon pro campo, entendeu? Não vai voltar, não. E sabe com quem que ele pode jogar? Com quem que ele pode jogar? É outra carta que eu queria destacar. Se você for lá no final do leak da coleção, a gente tem o Grident VMAX. Sim, ele tem acabaram de comentar aqui também no chat. Pode falar. O Grident VMAX, ele por 2 energias incolores tem um ataque Big Stocks que dá 30 de dano. E se o Pokémon ativo do seu oponente for um Pokémon básico e for nocauteado por esse ataque, ele pega 2 prêmios a mais. E ainda tem o Dance Passa que tira a fraqueza. E sim, ainda tem o Dance Passa que tira a fraqueza. Então assim, é um combozinho muito, muito, muito legal. Eu estou vivendo pra ver Grident VMAX ser meta. Então. Grident VMAX. Ainda comentaram aqui com Saturnino, é gostosinho. Tira o bicho, volta pro campo e deixa ele com 30 de vida, cara. Se você fizer um Inteleon, você pode pingar de Inteleon, pode bater de Grident, pode usar um monte de coisa. O que eu não lembro do texto exatamente agora, que me passou rápido, né? Déficit de atenção, mandando um salve. O Cursola, ele puxa básico ou puxa qualquer? Deixa eu ter certeza que o Cursola, ele puxa um Pokémon V básico. Então você pode, por exemplo, puxar um Crobat que seu oponente descartou, colocar no banco, deixar ele com 30 de HP, nocautear com o Grident e pegar 4 prêmios com o Crobat. E aí, saudades do ADP? Deus! Novo ADP aí, rapaz. Novo ADP. Ó demônio! Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele, cara, rotacionou ADP pra mandar em Grident. Eles estão de sacanagem com a nossa cara mesmo. Não, estão de sacanagem, cara. Porque se você olhar, tudo bem, não tem necessariamente, você não consegue pagar esse ataque, por exemplo, com a dupla incolor como era antigamente. Mas hoje em dia você tem outros meios, né? Você pode usar a mecânica de Melony, por exemplo, e energias de água pra poder pagar esse ataque fácil, entendeu? Em um turno. Aqui deram uma lembrada no chat, você pode usar, por exemplo, com o Cursola, recuperar vários bichos do seu oponente pro banco com 30 de vida e depois vencer o jogo combatendo com o Crab usando uma visão telescópica. Talvez nem todo mundo lembre do Crab, mas ele, por uma energia incolor, uma energia de água, na verdade, uma só, ele dá 10 em todos os Pokémon do oponente. Com a visão telescópica, 40 em todos os V. É verdade. Olha o Crab aí, mano. Comprando 4 prêmios num Crobat, 8 prêmios em 2 Crobats, demora. Sabe, é muito, muito, muito forte. Meu Deus, então o Grident vem aí só pra contrariar todo mundo que dizia que ele era ruim, as outras cartas não ajudavam muito. Tá aí, ó. Por que o Power Creep desse jogo tá tão alto assim? Não sei. E se você for olhar, tipo, o outro ataque dele
ele não é de todo ruim, entendeu? Ele bate Não. 160 e você compra 3 cartas. Sim, 170 tem um draw de 3 cartas ainda. Não é 3 ruim, cartas, não. é muito bom, entendeu? Alguma trainer, meu querido? Eu acho que a gente não comentou ainda, né? Eu acho que o Cross Receiver e o Cross Switcher, né? E o Battle Cross V-Pass. Receiver, o Cross Receiver eu não gostei tanto, agora o Cross Switcher é muito forte. Como que você não gostou do Cross Receiver? Porque você tem que jogar dois dele. Não Ué, sou mas fã. você vai o ter que Cross jogar... Switcher também, mas eu acho que o efeito dele é melhor, entendeu? Pô, mas você tá pegando um apoiador da sua pilha de cartas e colocando na sua mão. Sim. É um mas VS. Eu sei, prefiro dar o negócio. Ok, mas você vai ocupar um espaço no banco, será que... Tô ligado. Assim, não é ruim, entendeu? Eu acho que só não combina muito com o meu estilo de jogo. Eu já não gostava de usar, por exemplo, o pegador personalizado, entendeu? Mas aí é preferência de jogo, né? Sim. Não, a carta não é ruim. O que eu não gosto dessas duas cartas aí, Cross, tanto o Receiver quanto o Switcher, é que elas te obrigam necessariamente a jogar duas para que você faça qualquer efeito. Nesse ponto, o pegador personalizado era um pouco melhor, porque Muito melhor. uma cópia, você fazia um efeito. Se você jogasse duas, você tinha um efeito ainda melhor. Nesse caso, não. Uma cópia dela na sua mão é uma carta inútil. Não faz nada. Só pra gente pontuar pra galera, que a gente entrou no assunto e não falou exatamente da carta, Cross Receiver e Cross Switcher têm a mesma condição para que o efeito dela seja utilizado. Você precisa ter duas cópias dela na sua mão para que o efeito dela funcione. Não tem como você usar o efeito dela se você tiver uma carta dessa na sua mão. Se eu tiver 3, você vai fazer uma vez só o efeito e vai ficar com uma sobrando na sua mão. Você só consegue fazer o efeito com 2 cópias dessa carta na sua mão. O Cross Receiver permite você buscar um apoiador da sua pilha de descarte e colocar direto na sua mão. É o mesmo efeito do Explorador VS para quem já joga há algum tempo. O Cross Switcher, ele permite você buscar um Pokémon no banco do seu oponente e colocar como ativo, e você tem que promover um Pokémon do seu banco para ativo. É o mesmo efeito do Guzma. Para quem jogou há um tempo atrás, conhece o Guzma, que é o mesmo efeito. Ou, para quem está jogando mais atualmente, o mesmo efeito da corda de fuga. Porém, na corda de fuga, o seu oponente escolhe qual Pokémon vai para ativo. No Cross Switcher, não. Você que escolhe. Então você vai lá, promove um Pokémon ativo, então você vai naquele que você quer dar nocaute, coloca como ativo, manda o seu Pokémon do banco para ativo e ataca. Ou, se o seu atacante já tá como ativo, dá CV. Você promove alguém que tem balão, recua e tá batendo todo turno de desastre. Exatamente. É uma carta muito forte, cara. Um Guzma em forma de switch e tudo mais. Tem potencial, você pode buscar com negociações secretas, né? Que é a habilidade do Drizzly, a habilidade do Inteleon. Ou você pode buscar com Peônio. Porra, Peônio com Cricketune no banco. Nossa. Peônio, busca as duas, dá o alvo, o Cricketune compra 4 cartas, recua. Nossa, é muito forte mesmo. Belo combinho, São duas cartas com potencial. O Cross Receiver, ele mata a esperança de alguns jogadores de que o VS5 ia ter reprint, como até falaram aqui na live. E assim, são cartas interessantes. Eu quero saber, assim, como que... Porque, assim, até agora são talvez os melhores treinadores do tipo, dessa estilo Fusion, né? Sim. Só que eles podem ser usados por qualquer um. Eu quero saber quando começar a sair coisas pro Fusion Strike que sejam realmente muito exclusivas, né? Além do Power Tablets que a gente já falou, que é tipo um eletropoder pra Pokémon Fusion. Esse Battle V-Pass aqui a gente ainda não tinha falado. Quem? Battle V-Pass. Não, ainda não. Ainda não. Esse Battle... Antes, pra quem tá aqui na live, deixa eu só ampliar a carta do Switcher pra galera ver. O Cross, né? O Cross Receiver e o Cross Switcher. Bem bonitinhas. Eu gostei da arte das duas. Achei bem interessante. O Cross Switcher lembra um Switch antigão. E o Battle V-Pass, eu gostei dessa carta, cara. Você só pode jogar essa carta se for o seu primeiro turno. Então, eu acho que talvez vai ter que jogar pelo menos 3 cópias pra você ter a chance de buscá-la no seu T1. Mas ela permite você buscar 2 Pokémon básicos e colocar no seu banco. E ela não especifica qual Pokémon básico. Então, tipo, não diz se é V, se não é V. É Pokémon básico. Então, você vai lá e já começa a montar o seu setup. Isso talvez possa corrigir aquela mão péssima que você compra e não tem nada. Se você tiver um Battle V-Pass na sua mão, você busca 2 Pokémon básicos e tá colocando no banco. Eu gostei dessa carta. Mesmo com o efeito dela só funcionar no T1, eu acho ela boa. E outra,
Passou o T1 e você não usou ela, cara, descarte pra kickball. Manda ela embora no kickball. Sim, vira descarte. Ué. Ela, assim, como eu disse, mesma coisa, mesma questão do cross receiver, né? Pro meu estilo de jogo, eu não sou tão fã, exatamente porque ela tem função no momento muito específico. Se você não abrir com ela ou não tiver como usar ela no seu T1, você fica com ela inútil e vai ter que usar ela só pra descarte. Então, por exemplo, se ela for o teu draw do turno, é um draw que não vai te fazer nada. Entendeu? Sim. Mas pode ser pode ser aquela, tipo, você tá com uma mão, você fala assim, cara, eu preciso da Crobat nesse, tipo, seu oponente já jogando, na volta, pô, preciso buscar um Crobat, preciso buscar alguma coisa, tem a Kickball, mas eu tô com um recurso na mão que é uma porcaria. Você comprou ela, descarta e busca, entendeu? Faz seu jogo. Pode ser, te ajuda nesse ponto, entendeu? Te ajuda nesse ponto. É claro que se você tiver com uma mão morta e ela vier na sua mão e não tiver o que fazer, paciência. Mas assim, eu acho ela muito boa, porque o propósito dela é te ajudar no setup, é você montar o seu setup, e normalmente a fase de montagem de setup do seu jogo é no primeiro, segundo turno, nos primeiros turnos ali, primeiro e segundo principalmente, e ela cumpre a sua função logo no primeiro turno se você conseguir colocá-las nas mãos. Não acho que seja boa opção jogar com uma carta dessa só, ou jogar com duas cartas dessa só. Não acho que é bom, não. Eu acho que no mínimo tem que ser 3, e dependendo do baralho, acho até bom jogar com 4. Sim, é aquela questão, né? Tem que garantir que ela vai. Como ela não tá limitada, por exemplo, a ser uma só, se você iniciar o jogo com mais do que uma, você pode encher o banco logo no seu T1, né? Sim. Com certeza. Esse Grunbelf Remembrance, esse aqui a gente já viu? Eu acredito que já, mas não custa nada relembrar ele, porque o efeito é interessante, né? Quando um Pokémon VMAX seu é nocauteado por danos de ataque, e aí contadores de dano, ping, não funciona, você procura no seu baralho por uma carta e coloca na sua mão, então embaralha o seu deck. Lembrando que essa carta você busca antes do seu início de turno. Então, você tomou o nocaute, vai no baralho, busca a carta, embaralha, coloca de volta no baralho ali, e aí o seu turno começa. Compra uma carta e segue o jogo. Então ela te dá um draw a mais no turno, vamos dizer assim. Só que esse draw é antes do seu turno começar. É uma ferramenta que funciona para VMAX e permite você buscar uma carta a mais no deck. Porém, com tanto Intélio jogando, sei não, hein? O que você acha? Eu não sei. É sempre interessante você buscar uma carta qualquer no baralho. Sempre interessante. Mas eu acho que você dependendo da ferramenta para fazer isso, tendo, por exemplo, Tool Scrapper, que é o sucateador, tendo o Tool Jammer, né? Que é aquele bloqueador de ferramentas, complica um pouco, entendeu? Eu não acho que, pelo menos inicialmente, ela vai ver o jogo. Em algum momento pode ganhar uma grande relevância, mas eu acho que nesse começo, assim, não deve ver o jogo, não. Tem ferramentas melhores pra você conseguir usar, sabe? Concordo. Sidney, seu oponente revela a mão e você tira uma combinação de 2 estádios, energia especial ou ferramenta da mão. Esse sim. Não a gente comentando, não. Esse não comentamos, não. O Sidney, né, o controle anda um pouco embaixo no formato, né? Isso usualmente acontece quando vem a rotação, porque você perde muitas cartas, né, que ajudavam a fazer o combo do controle. E eu acho que esse Sidney pode, eventualmente, no futuro, vir para algum controle. Porque... Qual a equipe que tinha uma carta que olhava a mão e descartava 2 energias? Era a de Sol e Lua. Team Flare? Não, Sol e Lua. Aquela... Qual que é o nome da equipe de Sol e Lua? Team School? Team School. Recruta da equipe School, você olhava a mão e descartava 2 energias. Eu vi alguém perder 2 duplas incolores nessa carta aí. Eu já perdi tanta coisa nessa carta. E aí o Sidney, você pode tirar 2 energias especiais, você pode tirar aquela Tuca essencial. Eu ainda acho melhor essa carta. Sim, é muito melhor. Você imagina, por exemplo, um Leafeon, você dá Sidney e você conseguir tirar 2 minas de Galar da mão do oponente. Ou contra um Urshifu golpe fluido, você usar ela e tirar uma Torre das Águas e uma energia golpe fluido, entendeu? Então, é uma carta muito forte, pode combinar com aquele elmo robusto que descarta energia quando você leva golpe. É interessante, sim, vai dar uma forcinha pra controle. Com certeza, vai dar essa forcinha pro controle, sem falar que assim... o recruta do Team School era só energia. Então, às vezes, se você usava o recruta e não tinha energia na mão do oponente, e aí a carta serviu de nada ali naquele Gastou o apoiador pra nada. E às vezes você tava na dúvida se você usaria ou não aquele apoiador, e aí, vou tentar travar o cara. E se usava o apoiador, não acontecia nada. Esse daqui não. Esse aqui, pelo menos, você tem a opção de olhei na mão. Não tem energia especial, mas, tem estádio. Então, descarto o estádio. Não, tem ferramenta também. Então, descarto, tirar um estádio e uma ferramenta. Tirar os 2 estádios. Vou tirar 2
bônus, ferramentas. Então você escolhe ali o que você vai tirar da mão do seu oponente, mas não energia básica, né? A diferença é que o Team Skull ainda tirava energias básicas. Exato. Seguindo aqui, temos Dancer. Dancer eu acho que a gente não falou também. Não, ela foi revelada agora e é o tipo de carta que eu me pergunto por quê? Por quê? Somos dois. Bonita a arte da Dancer, tem um Corviknight ali, uma estátua. Eu acho que é uma estátua, mas tem um Corviknight aqui atrás. Parece uma estátua. Parece uma estátua. E, bom, compre 2 cartas. É o efeito dela. Porém, se for no primeiro turno e você for o segundo a jogar, isso quer dizer que se você jogou moedinha, perdeu na moeda e seu oponente decidiu começar, você é o segundo, você pode comprar 3 cartas a mais. Então você dá um draw de 5 cartas no seu turno. Sendo o segundo a começar, você já pode usar apoiador. A Magnolia é muito melhor. Você descarta sua mão e compra 7 cartas. Você tira você tira cartas da mão que não vão te servir pra nada pro seu turno ali, ou que você já usou todas as cartas do seu turno, e aí você compra 7 cartas. É melhor do que você comprar 5. Exatamente, não faz sentido nenhum. Se ainda fosse, por exemplo, uma carta que nem aquela modelo que você podia usar no seu primeiro turno, aí beleza. Agora, pô, no segundo turno tem tanta coisa melhor pra usar. Tem a Magnolia, até a Marnie é uma carta que fica melhor. Você vai comprar só 4? Vou, mas eu posso zoar meu adversário na mão dele. Então tem coisa muito melhor pra usar do que o Dancer, na minha opinião. Sim, concordo com você. Acho que tem coisa muito melhor pra poder utilizar. Skate Park é o estádio e é a última carta daqui dos spoilers, né, que a gente não citou e não falou. É uma carta que inicialmente eu li errado o efeito dela, mas eu já entendi como é que ela funciona, né? Enquanto essa carta estiver em jogo, o custo de recuo que você utiliza para recuar um Pokémon, então vou dar o exemplo do Zacian, que é o primeiro Pokémon que vem na minha mente aqui. Ele precisa de 2 energias para poder recuar. Então você pega essas 2 energias, manda para a pilha de descarte e recua o Zacian. No efeito do estádio, com o estádio em campo, ao invés de você descartar essas energias do custo de recuo, você vai colocar essas energias na sua mão e recuar o Pokémon. Então você preserva essas energias em jogo, entre aspas, né? Você coloca essas suas energias na sua mão e permite com que você recue aquele Pokémon. Pro Zacian talvez não seja o mais indicado. Por quê? Porque o Zacian, ele é uma carta que, se tiver energia no descarte, você tem cristal que volta a energia pro baralho. Mas tem outros baralhos que perder energia é um pouco sofrível, e aí você pode utilizar esse estádio para isso. Detalhe na arte, temos um skate na arte, um skatinho ali na arte. Será que é um reprint de skate com girachinho? Saudades. Tomara, saudades. É uma carta muito boa. Faltou o Charlie Brown na carta e um girachinho do skate. Por aí. Até quando eu tava comentando sobre essa carta, pra mim, o ponto principal dela é que ela te permite reutilizar algumas habilidades interessantes. Então, por exemplo, um deck de água pode recuar e recuperar a energia, ligar a energia em outro Pokémon com a habilidade do Frosmoth, por exemplo. Se você, por exemplo, pegar o cavalo roxo, né, o Calyrex, Cavaleiro Espectral, você lá no late game pode recuar de propósito um Pokémon, pagando o custo de energia para reutilizar a habilidade do cavalo e comprar mais cartas se você tá procurando uma carta específica no baralho. Então você recua, recupera energia, liga de novo, entendeu? E assim vai. Então eu acho que é uma carta muito interessante, tem um potencial com muitos outros baralhos, né? É uma opção interessante, assim, pro formato. Com certeza, eu acho que é uma carta muito boa, cara, e vai combar com uma galera isso daí, cara. Dá pra combar com... Cara, dá pra combar com... Como é que é o dragãozinho? O Regidrago. Cartas... Sim. Decks que se beneficiam de aceleração de energia, principalmente da mão, Frosmoth, Sherrin, cara, isso já vai ser algo incrível de você fazer, entendeu? E você pode pagar o custo de recuo, voltar as energias pro baralho e acelerar essa energia do deck, o Pokémon que busca do deck essas energias depois, sei lá, tem a Eldegoss que faz isso, então você tem N situações de jogo que você pode utilizar essa carta e preservar essas energias, entre aspas, né, em jogo, porque tem baralhos que não tem tanta característica de recuperação de energia. Então perder energia pode ser complicado. Então você consegue preservar essas energias para que você utilize elas nos turnos seguintes. É uma carta muito boa e é uma carta que eu curti bastante também. Então, é isso? É isso aí. De Fusion Arts que a gente não tinha comentado,
Esse aí é o que tem de mais importante e de mais interessante, né? É isso daí, então. Então vamos passar aqui pra Reshiram Mewtwo X de 25 anos de Pokémon. Temos aqui Reshiram Mewtwo X da coleção de 25 anos. Dentro dos boosters, né, regulares, né, temos esse Reshiram, que ele tem um ataque chamado Scorching Wind. Esse ataque causa 20 de dano para cada... calma aí que eu botei a imagem aqui numa situação que me atrapalhou a leitura. 20 de dano para cada Pokémon no banco do seu oponente. Não aplica fraqueza ou resistência. E o segundo ataque, 80 de dano, mas se Zekrom estiver no seu banco, esse ataque causa mais 80 de dano. Isso aqui é um reprint, não é não? Um reprint mesmo de uma carta das antigas? Eu acho que não. Na real, eu não lembro de um Reshiram com esse ataque. Mas tem um Reshiram com uma arte bem parecida com essa daqui. Sim. A arte é bem parecida. Ele tá com a asa aberta, né? Mas eu acho que o ataque dele era até Outrage, entendeu? Que era bem comum. Era Outrage mesmo. Era Outrage. Eu lembro agora. Agora, a gente acabou de falar, por exemplo, do Cursola, que deixa alguém com 30 de vida. E aí tem um Scorching Wind que vem batendo 20. Aí, ó. Outro parceiro pro baralho. Você pode bater 20 em todo mundo, com visão telescópica já são 50, entendeu? Por uma dupla. Então são muitos Pokémon dando ataques no banco e que podem fechar o dano da Cursola, entendeu? Gosto muito disso e eu acho muito legal. É uma carta muito boa. Pena que são 3 de cujo recuo, mas... Sim. O segundo ataque dele aí, de 2 energias de fogo, bem color, eu acho que assim, só colocaram pra manter aquele Lorde que os ataques do Reshiram são ligados a Zekrom, mas porque era impossível esse ataque sem soldadora. Se a gente tivesse soldadora, seria muito forte, porque baixa um Zekrom, soldadora, energia da mão, 160. Não tem outro drawback, entendeu? Você só precisa de um Zekrom no banco, então é um ataque sim muito forte. Já o Mewtwo X aqui é o mesmo Mewtwo X que foi lançado em Next Destinies, né? Em destinos próximos, né? Como é que era? Próximos destinos. Próximos destinos. E a mesma carta, é só pra colecionador mesmo. E eu, na minha opinião, péssima carta pra colocarem nessa... Aquela outra era melhor, né? A que tinha... Esse Mewtwo era um câncer. Tinha que ter em todo baralho, porque se você não colocasse, você tomava um pau em qualquer match, porque o adversário ia usar ele, o custo de ataque dele é muito fácil, ele aceitava dupla, pegava fraqueza. Nossa, era terrível o método disso aí. Era terrível mesmo, eu peguei o finalzinho, era terrível demais. Então é isso daqui dessa parte aqui pra nós. Vamos seguir aqui com Lance e Charizard. Lance, Charizard V e Dark Sylveon foram revelados aqui, só que em latinhas, né? Teremos latas deles aqui pra nós. Então não vai ter aquela box que eles anunciaram, então, não é isso ou sim? Não, então, essa... Ou vai ter os dois? Vai ter os dois. Essa lata, se não me engano, vai ser daquela questão exclusiva de loja. Até pra cá pro Brasil já foi anunciado que tanto o Dark Sylveon quanto o Charizard do Lance vão vir em box, tá? Aquela box, acho que tipo a da Haterene, V... Eu lembro. Menorzinha ali, que vem a promo no meio. E assim, pra mim são cartas pra você colecionar mesmo, tá? A gente tava naquela dúvida o que ia fazer os ataques. Mas elas são válidas, né? São válidas pra jogo, mas pra mim são... Cartas de coleção. Muito estrago no formato padrão. Eu acho que até isso vem com uma causa boa, porque apesar de virem válidas, né? Elas revivem mecânicas que não existem mais. Então, por exemplo, esse Dark Sylveon V, ele não pode evoluir pro Sylveon V Max. Sim, entendeu? Porque o Sylveon VMAX é só Sylveon VMAX, não é Dark. Isso, o Sylveon VMAX tá bem claro na carta que ele só evolui do Sylveon V e não do Dark Sylveon. Então, da mesma maneira, o Charizard do Lance não pode virar um Charizard VMAX e tudo mais. Então, assim, como eles revivem mecânicas que não existem mais e colocam essas mecânicas no padrão, eu acho que fica muito, muito complicado, entendeu? Não gostei das cartas. O Sylveon, sem brincadeira, eu não consigo entender o porquê de fazer a carta com esse efeito. Pra mim não faz nem sentido. Até que tá bonitinha as artes aqui das latas e tudo mais. Pra quem vai colecionar, realmente é legal pra vocês que vão colecionar. Mas pro jogo em si, vai ter maluco que vai tentar montar isso? Acho que vai. Mas não vai vingar não, cara. Vai só pra ver a carta no jogo, em campo, e depois tchau e bento. Com certeza. Seguindo aqui, temos o Starter Deck 100. Se eu fiz certo em inglês, é isso mesmo. Eu já dei uma coçadinha de leve aqui no rosto, porque, bom, a Pokémon revelou que ela vai trazer literalmente 100 decks diferentes
numa biblioteca de 414 cartas. Isso quer dizer que eles vão usar 414 cartas para transformar isso em 100 decklists diferentes. Cada decklist, obviamente, com 60 cartas. E ela já vai vir com uma marcação F nas suas cartas. O que é isso? Hoje, para contagem de rotação, as cartas ela vêm com uma marcação em letra. Então, atualmente, a nossa rotação está na letra D e letra F. Se você pegar cartas de espada e escudo, lá embaixo, ao lado da carta onde tem a numeração de coleção, tem uma letrinha. E isso é o que identifica a marcação de legalidade para o formato padrão da carta. Então, o nosso formato atual padrão, ele permite cartas D, E e adiante, né? Pelo que eu entendo, D, E e adiante. E para isso, eles já estão revelando que essa coleção ela vai vir com marcação F. E o que é interessante a gente saber dessa marcação F é que algumas cartas elas estão sendo reprintadas e com essa marcação de F. Uma delas, e a primeira delas aqui que eu vou mostrar para vocês, é a Ultra Ball. Teremos reprint da Ultra Ball nessa coleção de 100 cartinhas. E isso é muito bom pro formato. É uma carta extremamente forte. Reinou enquanto estava jogando. E com os V-Union, cara, era necessário ter uma Ultra Ball, né, Alcim? Ah, sim, né? É um buscador pro V-Union, né? Se você parar pra pensar, não tem um outro buscador, uma outra coisa que vai pegar ele tão facilmente no formato padrão. Até mais adiante a gente vai falar porque a Pokémon Company soltou um comunicado clarificando um pouco as regras, né? Sim, então, sim. Mas no formato padrão não tem tantos buscadores pra ele, mas é um pouquinho forçado, né? Acho que não precisava, né, tentar forçar a fazer o V-Union jogar, né? Eu já tinha dito que não gostei tanto da mecânica. Talvez ela ajude, por exemplo, se você voltar lá naquele programa que a gente falou sobre estilo de batalha. Sim. Eu falei que era complicado usar os mostardas porque a gente não conseguia limpar a mão com facilidade, e agora você tem uma carta de busca que limpa a mão, né? Você tira 2 cartas da sua mão pegando um Pokémon que você quer, ou até mesmo falhando a busca, né? É realmente muito, muito, muito forte. Só falta Lelê, né? Torcer a Lelê pode entregar. A primeira coisa que eu pensei aí, já que a gente falou de Charlie Brown no skate park, era ela vai voltar, né? Nossa! Com essa outra bola aí. Entendeu? Tinha que ser o áudio do programa. Coloca aí, Marvin! Sempre tão lúcida fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Eu amo editar isso daqui. Vocês estão assistindo ao vivo aqui, mas ouçam no podcast que o Marvin vai pegar o áudio do que a gente tá falando aqui e fazer graça. Então não deixem de ouvir esse programa também lá no Spotify, em todos os agregadores que a gente posta o programa. Seguindo, a gente tem o Kingler V e o Não, é Kingdra V e VMAX. Não, é Kingler mesmo. Não, é Kingler pra Kingdra, né? Não, Kingler pra Kingler. É o Kingler VMAX. Não é Kingler não, pô. É Kingler. É o é Crab Kingler. Eu tô confundindo... Isso, o Cirizão. Eu sei, é porque eu tava confundindo os nomes. Mas eu tava querendo falar do Kingler, só que eu tava com Kingdra na mente. Eita, porra, velhice. Tô ficando velho nas próximas semanas aí, o bicho tá pegando. Mas tá gravando ou não? Então, Kingler V tem o seu ataque Bubble Fall, joga uma moeda, e aí eu já acho ruim, né? Mas se tirar coroa, procure... É isso? Não, se tirar cara, procure no seu deck por 5 energias de água e você ligue aos seus Pokémons da forma que desejar. Mas só se tirar cara, né? É uma boa aceleração de energia, mas só se tirar cara. Segundo ataque, 200 de dano e causa 30 de dano a ele mesmo. Já o VMAX, ele tem o mesmo ataque, porém não precisa de moeda. Você só pega 5 energias do seu deck e liga aos seus Pokémons da forma que você desejar. E tem um segundo ataque que causa 240 de dano e 30 de dano a ele mesmo. A galera tá hypando esse Kingler, cara. Me explica por quê. Especialmente pelo ataque de ligar energia, né? A aceleração de energia é sempre uma coisa que chama muita atenção. E apesar do Kingler V depender de jogar moeda, eu não acho um ataque totalmente ruim pra ser usado, sabe? Não tem muito poucos Pokémon V que fazem alguma coisa realmente efetiva por uma energia só. E você ter a chance, né, ainda podendo usar o Bosque Gleamwood pra jogar essa moeda de novo, de você ligar 5 energias, então no seu turno 2 você já vai ter muito possivelmente 7 energias em campo, é muito forte.
né? Então eu gosto desse Bubble Fall. O que eu não gosto muito são dos dois ataques, sabe? 200 de dano no Kingler V, 240 no VMAX, causando dano em si mesmo, né? Inclusive tem muita carta saindo com essa cláusula de causar dano em si mesmo, o que me leva a crer que em algum momento a gente deve ter um reprint do cubo de proteção, que tá todo mundo se batendo, entendeu? Uhum. Mas assim, eu acho que esse Kingler VMAX, a gente volta naquela questão que a gente sempre falou dos Zacian, né? Ah, olha, esse Pokémon de metal aqui é muito interessante, é muito forte. Mas o Zacian é melhor. Olha, esse outro Pokémon aqui, ele é muito... Tudo bem, mas o Zacian faz quase a mesma coisa e mais fácil. Então, eu tenho um Pokémon que vai me exigir 3 energias, ou seja, eu não consigo só ligar uma da mão e da Melanie, eu vou depender de alguma outra aceleração para dar ataque, causa dano em si mesmo, diminuindo a própria vida, que tem uma série de questões. Então, enquanto isso, eu tenho, por exemplo, o Calyrex Cavaleiro Glacial, que dá 250 e eu consigo montar todo o turno com a Melanie. Eu tenho o Suicune, que dá um dano pesado e eu não preciso fazer mais nada além de dar o dano pesado. Sim. Então, assim, é uma carta boa? Eu achei ok. É que tem muita coisa melhor de água no formato. Então, não tem por que você olhar. Então, não tem por que você fazer, né? Esse bicho. Fazer só pelo Bubble Fall, eu acho que não justifica, entendeu? Entendi, Até tem um comentário aqui na live que é realmente interessante, que falta vir um Pokémon de água que bata com energia em campo. Realmente, se sair alguém que ataque pela quantidade de energias de água em campo, aí eu acho que o jogo muda, porque você puxar 5 energias por campo é muito bom, se você tiver alguém que bata pela quantidade delas. Seguindo, a gente tem aqui Pikachu V. Ele tem um ataque que bate 100 de dano e você pode descartar todas as energias desse Pokémon e causar 120 a mais de dano. Você pode, então não quer dizer que você precise descartar. Você só vai aumentar esse dano dele se você conseguir ele descartar essas energias e ele bate 220. Não é ruim não acho ruim não. Não é ruim não. Não é ruim não. Porque com 220 de dano você já consegue aqueles knockouts em Pokémon V básico, a maior parte deles, entendeu? Então é um ataque interessante, sim. Passando, temos um novo Zamazenta. Ele tem uma habilidade que você pode usar uma vez no seu turno, e se você fizer, o seu turno acaba. Descarte a sua mão e compre 5 cartas. Eu acho que pro primeiro turno também é uma boa opção, né? Você pode mexer na sua mão ali. Esse Zamazenta aí é brabo, viu? E o ataque 120 mais 30 pra cada dano que o seu oponente pegou também não é ruim não, pra final de jogo, acelerando a energia. Ele bate com uma energia incolor, 2 incolores e uma de metal. Sim, é um atacante bastante decente. Assim, não vai fazer um absurdo, eu acho, porque o dano máximo fica capado nos 270, né? Que se você for olhar, nocauteia V básico, mas não nocauteia V max, entendeu? Mas é muito forte. Essa habilidade aí, você descartar a mão, comprar 5 cartas, pode salvar aquele turno morto. Com certeza. Entendeu? Então, assim, muito forte. Com certeza, eu acho que é muito forte mesmo. Esse Gradient V aqui é reprint, não é? Acho que sim, se não me engano faz a mesma coisa que o outro. Esse aqui eu acho que faz a mesma coisa que o outro. E aí temos Crushing Hammer com a marcação F, então mantém essa carta no formato, tá? Essa carta do martelinho. A cada dia que passa, esse jogo fica mais tóxico. Pra que manter Crushing Hammer? E teremos também reprints aqui, mas não confirmado se estão com a marcação F ou não, de Jolteon V, Tyranitar V, Umbreon V, Venusaur V, Rayquaza V VMAX. Temos aí mais reprints anunciados. Sim, esses aí vão ser reprints que vão entrar nesses decks, né? Inclusive esse Jolteon aí vai gerar uma coisa estranhazinha, né? Porque a gente, na coleção Cells em Evolução, todo mundo já deve ter notado, a gente não teve Jolteon, Flareon nem Vaporeon básicos, né? Só as versões Full Art deles. E saiu Jolteon, Flareon e Vaporeon em lata. E aí agora a gente vai ter mais um Jolteon, né? Uma arte diferentezinha, parece. Então, saiu em lata, que é a arte, entre aspas, né, irregular, mas não é a arte regular, e vai sair uma box do Jolteon, do Flareon e do Vaporeon com as suas artes secretas, tanto o V quanto o VMAX, você viu, né? Sim, é uma outra notícia, né? Eles vão lançar uma box para cada um, vindo um V e um VMAX, os alternados, coisa fina.
Coisa fina. E aí, pra mim, até o Flareon, né? A gente já meteu tanto pau no Flareon aqui, porque ele é o pior das Evolutions. E pra mim, o Flareon V tem a melhor das artes alternadas, né? Ficou lindíssimo o Flareon V. E, poxa, ajuda até quem coleciona, né? Você pode ter o deck todo pimpadão, bonito. Ter todas as artes, né? Box, né? E ter todas as artes. Com todas as artes. Bom, vamos seguindo aqui. Agora temos informações oficiais da TPCI sobre as regras dos V-Union. E aí eu vou deixar que o nosso querido Alcim, nosso juiz, explique as melhor para que não tenha nenhum tipo de erro ou nenhuma falha. Alcim, vamos comentar aí sobre essas regras de V-Union. O que você pode começar falando aí para nós? Então, vamos lá. A gente reparou até que esses Pokémon V-Union tinham um regramento muito, muito complicado. Tanto é que a própria Pokémon Company soltou um artigo no seu site oficial explicando melhor o funcionamento deles. Então vamos lá. Cada Pokémon V-Union é formado por 4 cartas diferentes, né? Vocês podem, quem tá na live tá vendo aí o Mewtwo V-Union. E ele só pode entrar em campo quando as 4 partes diferentes estão na sua pilha de descartes. Como cada parte do V-Union tem o mesmo nome das outras partes, você só pode ter uma carta de cada parte no seu baralho. Quando ele tá formado e entra em jogo, um Pokémon V-Union não vai ser considerado nem um Pokémon básico, nem uma evolução. O estágio dele é V-Union. Então, outras informações que eles deram. Então, cada peça do V-Union retém o tipo do Pokémon, o tipo da carta, que é um Pokémon, e o nome. Então, se, por exemplo, você usar a Pokécriança, você só vai poder procurar por uma parte do V-Union. Você também pode, por exemplo, no caso do Mewtwo, usar Tesouro Misterioso e procurar por uma carta que forma o Mewtwo V-Union. Por quê? Essa carta ainda assim é um Pokémon psíquico. E você também pode, se você tiver qualquer peça do V-Union no seu descarte, você pode usar o sino familiar para procurar outra cópia dele, outra parte dele no seu baralho. Uma outra característica é que se o V-Union não está em jogo, ele não possui, por exemplo, o custo para recuar, né? Então, se, por exemplo, você tiver um Pokémon V-Union, que quando ele está formado, ele tem 3 de custo de recuo, você não pode procurar nenhuma parte dele usando, por exemplo, a bola pesada, porque o custo de recuo dele só vai existir quando ele está formado. Uma outra coisa é que o HP dele está só em uma carta, então você também não pode procurar as outras partes usando uma Level Ball. Apesar de ele não reter o HP, né, você não pode procurar porque ele é uma carta sem HP, certo? Aí uma outra regra até que eles não especificaram aqui, que é sempre importante lembrar, é que você só pode jogar um Pokémon V-Union para cada tipo durante a partida. Então, vamos supor que você montou o seu Mewtwo V-Union ali, botou em campo, usou ele e o seu oponente conseguiu nocautear esse Mewtwo V-Union. Obviamente, todas as peças dele vão pro seu descarte, mas você não pode trazer o seu Mewtwo V-Union de volta ao jogo, se você já trouxe uma vez. É basicamente isso. Pra quem tá aqui na live, só pra vocês atentarem, e abram uma imagem depois pra vocês repararem isso. Eu tô com a imagem do Mewtwo aberta aqui. A gente tem em cima marcação V-Union, o nome da carta V-Union com uma regrinha, e na sua esquerda abaixo tem o seu tipo, que é o psíquico, tem um símbolo de psíquico. Na da direita tem o HP, tem o símbolo de psíquico grande em destaque, e do lado direito tem a regra do V-Union e o nome da carta também com o seu tipo, V-Union, Mewtwo V-Union. Embaixo também é a mesma coisa. Na lateral da carta vem dizendo o tipo da carta, o nome da carta e também, no caso, o tipo da carta que eu falei inicialmente é o V-Union, tipo V-Union, o nome da carta, Mewtwo V-Union, e a tipagem dela psíquica, além da sua regra. Então todas elas têm essa marcação. O que tem de diferente aqui, que o Alcim, acho que o Alcim não chegou a comentar, é que somente em uma das cartas tem marcação de fraqueza e resistência. Então, se por um acaso existisse uma carta de busca que fosse relacionada à fraqueza e resistência, você não poderia utilizar, porque você só poderia buscar uma dessas partes, então não faria muito sentido. E também o recuo, só tem em uma das cartas a marcação da quantidade do recuo. Então uma Heavy Ball não buscaria isso, porque a Heavy Ball não buscaria porque são 2 de custo de recuo, mas assim, se fosse 4 de custo de recuo, acredito que a Heavy Ball não buscaria, porque as cartas, só uma delas tem a marcação de recuo. Teria que ter em todas as cartas a marcação
ação de recuo para que a Rebel Ball pudesse buscar. É isso, Alcim? É, isso. Basicamente, uma maneira de você usar uma coisinha pra lembrar o que retém ou não, é você olhar a carta. Aquilo que tá em todas as cartas, ele retém. Se não tá em todas as cartas, ele não vai reter. Entendeu? Entendi. Por isso que eu falei até que a Ultra Bola era uma maneira de buscar no formato padrão, porque no expandido, por exemplo, você pode buscar o Mewtwo V-Union usando o Tesouro Misterioso, a exemplo de, entendeu? Então, você vai buscar porque o tipo psíquico tá retido na carta, né? Se você tivesse alguma coisa... quer ver? Já que a gente focou muito no Mewtwo, né? O Greninja V-Union, ele é do tipo água. E quem que você pode usar pra buscar ele? A bola mergulho, Dive Ball, porque ela busca um Pokémon tipo água no seu baralho, ponto. Ela não especifica mais nada. E o tipo, ele tá retido em todas as cartas desse Pokémon V-Union. E aí ela vai funcionar também, entendeu? Uma coisa que eu vi aqui é que o sino familiar busca essas cartas, porque ela busca um Pokémon que você tem no seu baralho que já está na pilha de descarte, com o mesmo nome. Você busca um Pokémon no seu baralho que já você tenha na sua pilha de descarte, o mesmo Pokémon. Então você já tendo alguma das partes do V-Union no descarte, você usa o Familiar Bell, né, a sino familiar, e busca outra parte no seu deck e coloca na sua mão. E aí você descarta Trabol, Kibol, Magnolia, sei lá, aí você descarta ela com o que você puder descartar aí. Que é outra forma de você também fazer uma busca com desses Pokémon pra você ter essa facilidade de descartar. E lembrando que se alguma dessas partes for para os prêmios, você não consegue pôr ele em campo. Então quem for jogar de V-Union, acredito eu que obrigatoriamente vai ter que ter a Peônia no baralho, que permite você olhar 3 cartas dos seus prêmios, colocar na sua mão e depois devolver 3 cartas. Isso vai facilitar com que você possa buscar talvez aquele V-Union que por um acaso foi pros prêmios e você não consegue descartar para poder colocar em jogo. Exatamente. Então, mas assim, é uma mecânica, na minha opinião, a gente tem quatro cartas até agora, né? Tem o Pikachu também, mas são muito fortes, mas tomara que a complicação deles impeça de jogar. É porque a gente tá analisando muito regra. Quando a gente pegar essas cartas na prática, a gente vai entender muito mais rápido como que ela funciona e aí a gente vai ter a noção real da força que elas têm. Porque, bom, quando elas foram anunciadas, acho que exatamente no dia que elas foram anunciadas, eu joguei lá na live. Eu joguei com os 3 baralhos. Na verdade, eu joguei com 2. E o Pegasus jogou com o Zacian contra mim. E, cara, foi absurdo quanto foi bom de jogar com o Mewtwo. O Greninja foi o que menos deu pra montar. Mas o Mewtwo, fortíssimo. E o Zacian também jogou muito bem. Poucas dificuldades pra você poder descartá-las. E isso pensando no formato passado. Agora com Geek Ball, Ultra Ball e várias formas de você conseguir descartar. Cara, o próprio Zacian, o Zacian V, no deck do Zacian Turbo, você vai usar um Zacian desse que descarta a mão e compra 5 cartas. Aí você busca esses V-Union, descarta com a habilidade desse Zacian, compra 5 cartas, no próximo turno você comprou outro V-Union, descarta com Kickball e, cara, olha como é que você já descartou, vamos dar um exemplo aí, você já descartou 2 ou 3 cartas de bobeira nessa brincadeira aí em 2 turnos. Então você consegue ter uma facilidade de... você consegue ter essa chance de colocá-las rápido em campo, dependendo do baralho que você tá usando. Falei do Zacian agora, beleza. Mas você tem também como eu falei, o Familiar Bell, que busca essas cartas. Então já tem outras formas de você buscar pra descartar. O Shadow Rider jogando com o Mewtwo é absurdamente forte. Então acho que assim, a gente... É assalto, não é forte não, é um assalto. Então assim, agora a gente tá vendo muita mecânica, porque a gente tá vendo muita regra, porque a gente não tá com elas ainda pra jogar. Mas na hora que a gente colocá-las pra jogar, vocês vão ver o quanto talvez não seja tão complicado assim você jogar com elas, talvez seja mais fácil do que a gente imagina. E aí vocês vão ver a força que esses V-Union vão ter. Porque eu acredito que esses V-Union vão ser muito... Os 4 têm potencial, cara. Até o Pikachu tem potencial. Porque o Pikachu tem spread, se eu não me engano. É muito forte, cara. Sim. Bom, vou seguir aqui pra próxima notícia aqui. E a próxima notícia também é um convite a vocês, galera. É um projeto solidário da Pokéblast News, né? Junto com... Tem o apoio da Copag e também vai estar... na verdade, vai estar beneficiando o GAAC. Eu acho que é esse a pronúncia certa do nome, né? Esse projeto, ele visa a presentear, né, cartas de Pokémon a crianças, né, para grupos de... Caso o grupo de assistência, o GRAC é o grupo de assistência de crianças com câncer. Então é uma iniciativa muito legal. Eles vão estar presenteando, eles querem montar baralhos
baralhos. Baralhos são de quantas cartas, Alcinha? 40? Não, eles vão... 60 mesmo, né? Isso, eles vão mandar 60 cartas, um kit com 60 cartas para cada criança. Junto das 60 cartas vai ter um booster. Mas não necessariamente esses 60 cartas vão formar um baralho. Sim. Até porque tem muitas crianças que não jogam o jogo na ideia que a gente conhece, né? De um adversário enfrentar o outro. Então serão, na verdade, 30 cartas diferentes, 2 cópias de cada, para que as crianças possam jogar, por exemplo, o jogo da memória também. Não só jogar o jogo como a gente conhece, entendeu? E aí vão ser presenteadas aí para 500 crianças, né? No caso, o GAC Vale do Paraíba, ele atende mais de 500 crianças e eles querem poder atingir a todas elas nesse projeto e talvez até um pouco mais. Então, quem tiver cartas aqui na postagem do cast, a gente vai deixar um link para que vocês possam entrar nesse site aqui do PokéBest News que a gente tá na live, tá visualizando, né? Para que vocês possam ter mais informações e poder ajudar. A arrecadação será feita entre setembro e novembro, então ainda dá tempo de você ajudar. Eles vão receber essas doações chegar até o dia 30 de novembro. Tem a caixa postal aqui direitinho, tá? Para que vocês possam ajudar. A meta da campanha é arrecadar 30 mil cartas, tá bom? Eles já colocaram umas cartas ali já como doação. Aqui tem as informações de quais cartas eles querem que sejam válidas. Eles também vão falar sobre a entrega dos kits e também para que seja estimulado aí a doação da galera, vai ter prêmios para quem doar, tá? Vai ter essa coleção dourada de celebrações, vai estar nesse esquema também, tá bom? Vai ter o primeiro prêmio ali para quem... Acho que vai ter um prêmio para quem tiver a maior quantidade de doação de cartas e vai ter um segundo prêmio. Aqui vocês vão ter mais informações, vocês vão poder ler direitinho sobre essa questão de premiação. Que não é o objetivo, galera. O objetivo é ajudar. É você enviar as cartas e ajudar essas crianças, cara. Porque elas estão numa situação ali que um apoio, um carinho dessas cartas. E as nossas cartas, vocês sabem que as nossas cartas têm artes bonitas, são bem desenhadas, bem coloridas. E isso faz muita diferença pra criança. Então, ajude. Entre aqui e veja de alguma forma que você possa ajudar. Tem doação com dinheiro também, tá? Porque eles vão mandar booster para essas crianças. Então, imagina, eles vão presentear lá 500, 600 crianças, aí são 600 boosters. Então, a ajuda também vai ser muito bem-vinda na parte financeira também, tá? Então, quem puder ajudar, cara, quem tiver aí pra ajudar no final do ano, eu vou até ver se eu separo umas cartas aqui pra enviar pra eles na caixa postal. Vou ver o que eu tenho de cartas aqui pra poder enviar pra eles. É uma iniciativa muito legal da Pokémon Blast News e eu acho que é algo muito legal pra gente poder fazer. Imagina, fazer a alegria das crianças nesse Natal, no próximo Natal, já que eles estão recebendo as doações até novembro, então provavelmente essa entrega vai ser próximo ali da época de Natal. Cara, a gente ama abrir pacotinho e a gente ama jogar Pokémon. Provavelmente a gente vai fazer muita alegria dessas crianças, então acho muito legal vocês darem uma atenção nesse projeto, que eu tenho certeza que a galera vai curtir demais. Isso. Então é isso, Alci, terminamos as notícias aqui? Pode completar. Só deixando assim um ponto, né? Também achei muito interessante, eu também tenho umas cartinhas que estão sendo separadas aqui, eu vou ver pra poder enviar pra eles. Só pra deixar bem claro o pessoal, lembre-se sempre, eles querem cartas que podem ser de qualquer coleção, geração ou ano, desde que elas estejam em bons estados de conservação. Sim. Elas precisam ser em português necessariamente, pode ser Pokémon, treinador e energia. Mas lembre-se, também não precisa mandar só energia, manda Pokémon, manda treinador também. Lembrando que as cartas têm que ser originais, é óbvio, porque a gente também não gosta de comprar em algum lugar e receber uma carta falsa. Não Com certeza. Né, fazer a doação de carta falsa. Se você quiser, você também pode fazer um Pix para ajudar no projeto. A chave do Pix é pblastnews@gmail.com. Vai ter lá no site que eu vou deixar na postagem desse podcast, explicando tudo certinho, né? O link do site, você consegue as informações do Pix. Mas para que eles vão usar esse dinheiro? Para a embalagem dos kits, booster, a viagem para entregar, porque o pessoal da Pokémon Blast News não é do lugar onde vai ser doado, a manutenção da caixa postal lá nos Correios, porque não é uma coisa que você mantém de graça, e até mesmo para deslocar e buscar as doações, etc. Então, é uma campanha muito legal e todo o valor arrecadado nesse Pix vai ser utilizado exclusivamente para a campanha. Perfeito. Então, ajude e faça a diferença na vida dessas crianças, que eu tenho certeza que essas cartinhas vão deixá-las muito mais felizes e, a gente ama Pokémon, né? Então, vamos usar essa comunidade para fazer o bem, certo? Certo. Então, assim, antes da gente continuar aqui, infelizmente, hoje o GH, nosso querido GH, não tá para poder comentar o deck,
mas teremos um deckzinho pra comentar hoje rapidamente com vocês e conversar sobre como que esse deck tá desenvolvendo, as stats e tudo mais, então acho que é legal a gente debater. Então vamos lá, o deck de hoje é o deck de Lithium VMAX, tá aí na tela pra vocês. Deck de Lithium VMAX, ele é um baralho que ele bate conforme a quantidade de custo de recuo no oponente, ele aumenta esse dano conforme o custo de recuo e tem dado um trabalho legal aí no formato. Joga com linha de Inteleon, né? Joga com linha de Inteleon pra poder ter ali uma consistência maior na busca. Então você tem os Drizzly, tendo o Sobol em campo, com o Drizzly você pode buscar um apoiador, você pode buscar uma ferramenta, você pode buscar uma mina de Galar, você pode buscar uma busca de energia. Você tem ali como você fazer as buscas exatas que você precisa no turno pra poder se sair muito bem ali na hora da jogada. E uma coisa diferente que eu não tava vendo em lista de, pelo menos eu não tinha reparado na lista de Lithium, é a Phoebe, né? A Spectra, que permite você causar dano em Pokémon VMAX. Eu acho bom, cara, porque o deck não tinha resposta direta pra Zamazenta, né? Não tem mesmo. Se você for parar pra pensar, o ataque do Lithium, ele pode chegar até uns 150 de dano se você conseguir tirar a cara na moeda, mas para isso são 3 energias, então é um ataque assim bem pesado para causar um dano não muito bom, até porque o Zamazenta tem resistência ao tipo grama, né? Então a Phoebe vem como meio de você conseguir contornar isso, né? Você tem um ataque, você consegue esse nocaute no Zamazenta. Sim, e aí a lista vai com energia de captura, que melhora no setup, o Jammer é para bloquear as ferramentas do oponente, principalmente o balão de ar. Você tava jogando com essa lista, ou sim? Estava. Até eu brinquei num grupo por aí que eu fiz cosplay de GH no final de semana passada, porque eu joguei 2 torneios com essa lista. O torneio da Liga Inter no sábado passado e o Turtwig's Den no domingo passado. E com essa lista aí, sem modificar qualquer carta, essas mesmas 60 eu peguei top nos 2 torneios. Top 8 na Liga Inter, top 16 no Turtwig's Den. Infelizmente, caí logo no primeira partida do top, porque quando na Liga Inter eu enfrentei um Sylvan VMAX box lá e eu ziquei absurdamente em 2 games, coisa que não aconteceu em nenhuma outra partida. E no Turtwig's Den eu enfrentei o grande nêmesis desse baralho, que é o Jolteon VMAX, porque ele não tem custo de recuo. Então, mesmo com a mina de Galar, você vai bater só 120, então você precisa depender do ataque de baixo, que dá 170. Então é uma partida muito, muito ruim. O Jolteon consegue nocautear os seus Drizzly no banco, o seu Subo no banco com alguma facilidade, né? Então é uma partida bem ruim pra ele. Mas de resto, o baralho se comportou muito, muito, muito bem. É uma lista muito forte. Eu não sei se eu modificaria qualquer coisa nele. Do que eu ia te perguntar agora. Que tipo de modificação você poderia fazer nela pra talvez matar ali a dificuldade, né? Porque, você falou que zicou muito numa partida. Não sei se mexer na linha de apoiadores, talvez colocar mais alguma marine ou mais alguma coisa que busca. Eu não tô vendo muita modificação mesmo, não. É necessário realmente 4 minas de Galar? Talvez 3 com mais alguma coisa, entendeu? A mina de Galar foi 100% necessária porque hoje em dia a boa parte dos baralhos estão usando 4 estádios. Então, como você depende muito desse ataque que causa dano de acordo com o custo para recuar, é sempre muito importante conseguir aumentar esse custo do oponente. Óbvio que, por exemplo, em um dos torneios eu enfrentei 3 vezes os baralhos de Suicune. Às vezes com Moltres, às vezes com o Ludículo. Eu venci todos eles porque nenhum deles usava estádio. Então foi simples, baixava a mina de Galar, eu sabia que ela ia permanecer em jogo até o final. Mas em outros momentos eu tive oponentes que usavam 4 trilha para o cume. E isso atrapalha bastante, porque me tira o Crobat, me tira a habilidade do Lithium V, que energiza, né? Então 4 minas de Galar é uma coisa essencial. Pra falar pra você, talvez teria uma carta que eu gostaria de ter a mais, talvez fosse a busca de energia, porque o baralho só tem 5 energias básicas. Aconteceu de uma outra partida, eu não consegui fazer aquele combinho, que é você baixar um Lithium V, ligar uma da mão nele, baixar outro Lithium V e usar a habilidade nele para ter 2 atacantes no próximo turno. Em algumas partidas eu não conseguia baixar 2 energias no meu primeiro turno. Então talvez uma segunda busca de energia. O problema é o que tirar para colocar essa busca de energia, entendeu? Isso é um problema. Mas será que talvez um 6-3 de energia não funcionaria não? Melhor? Pode ser, 6-3 de energia pode ser também. Que aí você vai ter mais energia básica
prática pro ataque e 3 energias de captura que você ainda vai poder utilizar, porque se bem que eu entendo a lógica de ter 5 energias, porque o Lithium ele tem uma habilidade que energiza, mas se você tiver sem habilidade, ele não vai energizar, então não energiza. Cuidado com Exato, isso. exato. É que a lista ficou bem justinha e bem apertada, né? Aliás, é uma característica, se você for parar para analisar, das listas que usam Intelion, né? Então, a lista acaba ficando um pouco apertada, porque você tem 4 cópias de um, depois 4 cópias do outro, às vezes 4 do estágio 2, né? Então, você acaba reduzindo um pouquinho do espaço na lista, com a vantagem de você sempre poder buscar a carta que você precisa, né? Então, é um custo disso, né? Então, eu não vejo, no presente momento, assim, muitas alterações para colocar. Eu gostaria, talvez, dessa busca de energia, ou essa energia básica a mais, e se o formato começar a ter muito Pokémon que tanca o dano do VMAX, aí sim eu acho que um Palpad para você poder usar a FIB mais uma vez seria necessário. De resto, a lista roda muito bem. A questão de zicar com ela aconteceu em uma partida e foi assim, se eu tivesse mandado o meu oponente começar quando eu ganhei a moeda, eu não teria zicado, porque eu tinha uma mão boa e ia dar Magnolia no final. Não consegui dar Magnolia no final, meu oponente deu Marne, e aí na Marne eu comprei absolutamente nada. E aí eu travei, entendeu? Entendi. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer, como aconteceu uma vez só, eu teria um pouco de receio de mudar, porque aí caiu naquela estatística, né? Não foi o online querendo sacanear. Entendi. Eu cheguei a jogar algumas partidas com Lithium, não exatamente nisso, mas eu gostei, cara. Eu acho que é um deck que tem um potencial muito grande de desenvolver bem com qualquer baralho que ele bater pela frente. É óbvio que o Jolteon é o Nemesis dele, não tem o que fazer, cara. Sem custo de recuo, não tem muito o que fazer. Mas contra os outros baralhos, eu acho que ele desenvolve maravilhosamente bem. Eu sei que tá ruim de espaço aí nesse deck, mas será que não tem um outro atacante que pudesse colocar básico, talvez, pra poder, sei lá, tentar fazer uma troca de prêmio? Ou não tem espaço pra isso mesmo? Nem precisa pensar nisso, talvez, né? Não, eu acho que como o baralho, ele depende muito, por exemplo, da habilidade do Suicune, do Lithium pra conseguir energizar. Ele não tem uma aceleração de energia muito grande, só se fosse algum atacante que bate por uma energia só, entendeu? Ou no máximo 2, pra você conseguir montar. E aí acho que a gente não tem muitas opções, entendeu? Por exemplo, sim. Tem aquele Tropos que bate por 2 e dá 120 se você tomar um nocaute, mas aí são 2 energias no Pokémon Baby, entendeu? Não sei, acho difícil. Eu acho bem difícil. Qual foi a partida mais difícil? Tirando o Jolteon, que o Jolteon é Nemesis, mas teve alguma outra partida bem complicada de jogar com ele? Cara, teve uma ali que eu passei aperto, foi o contra Eternatus, né? Porque eu achei até estranho, né? Eu comecei aquele primeiro turno perfeito que eu tinha ganhado na moeda, startar de Lithium, energia de captura pra outro Lithium, dois Summon no banco, e aí meu oponente starta o turno dele, draw do turno Magnolia. Aí eu tipo, meu Deus, descartou um monte de coisa, baixou Moltres e ligou outra Eternatus e ligou uma energia oculta na frente. E aí quando ele ligou a energia oculta, ele me travou bonito, porque ela tira o custo de recuo dele completamente. E o Eternatus VMAX tem 3 de recuo. Com a mina de Galar, ele fica com 5. Eu iria dar 300 de dano no Eternatus VMAX, né? Então, quando ele ligou a energia oculta, ele mudou totalmente o meu estilo de jogar, porque o que eu tive que fazer? Tirar o Lithium da frente, baixar mais uma energia nele, tentar acelerar pra o quê? Ter 3 energias pra dar 170 e conseguir bater 2 vezes em um Eternatus e ganhar o jogo. Como isso começou a não ser muito possível, o que eu fiz? Montei 2 Lithium e comecei a caçar os bichos do banco do oponente que eu conseguia nocautear. Então, Boss Order no Moltres, nocaute, Boss Order no Crobat, nocaute, Boss Order no Umbral V, nocaute. Porque se eu fosse tentar atacar os Eternatus dele, eu não conseguiria exatamente por conta da energia noturna. Foi uma partida, assim, muito tensa. Eu, se não me engano, ganhei por 1 prêmio de diferença só e deu bastante trabalho. Mas não é impossível, entendeu? O jogo eu já acho que já começa a ficar mais impossível. Eu joguei 3 games, eu ganhei 1 e só ganhei esse 1 porque eu comecei muito melhor que meu oponente e ele foi forçado a dar Magnolia e nessa Magnolia ele descartou 2 Jolteon VMAX. Ele só usava 3, não tinha vara, então ele ficou com um Jolteon VMAX
VMAX até o final da partida. Quando eu consegui nocautear esse Jotun VMAX, ele ficou dependente daqueles ataques do Jotun eu ver que não são muito bons, entendeu? Aí fica bem complicado de jogar, cara. Mas é o único ponto, né? O único ponto que dá pra bater de frente, porque em condições normais, contra Jotun é realmente bem difícil de você bater de frente. Com certeza. Bom, acho que é isso, né, Alcine? O que mais a gente pode falar sobre esse deck? Olha, a única coisa que eu posso falar é que se alguém tiver 4 ou 3 Lethal VMAX aí no físico e estiver vendendo, me manda uma mensagem aí que eu tô procurando. Porque tá difícil de achar esse bicho. E os calangos, você já tem? Os calangos já tem, todos. Só falta, a única coisa que falta são os batedores do deck. Então, quem quiser comprar calango, me procura. Já que você fez sua propaganda aí de compra, eu tô fazendo a minha de venda. Tá certo. Tem calanguinho pra vender também. Então é isso, esse foi o deck de hoje, né, meu querido Alcine? Isso aí. E tá bem legal aqui, obrigado aí, a galera tá comentando legal aí no chat, tá conversando, muito bom, obrigado, gente. Isso é um teste, então quem tá ouvindo a gente, isso é um teste. Se o feedback for legal, pode ser que no futuro a gente possa fazer mais vezes essa bagunça aí. Mas teremos o run da semana, Alcine. Então eu vou botar você na tela full aí pra galera e chama o brabo aí e manda o run da semana pra nós. Então vamos lá. Na semana passada, o run que eu deixei, ele tinha a ver com o Jumpluff, que saiu agora na nossa coleção Cells em Evolução. E a pergunta era a seguinte: o Jumpluff tem a habilidade que permite ele atacar 2 vezes na mesma fase de ataque. E o que aconteceria depois desse primeiro ataque? Eu poderia usar algum treinador ou não? E se o meu Jumpluff estivesse confuso, como é que eu faço nesses 2 ataques? Sobre isso, o nosso ouvinte, que estava até aqui na nossa live, o @MrWesley, lá no Instagram, ele respondeu: não é possível usar um trainer depois de anunciar o ataque, apesar do Jumpluff poder bater 2 vezes. Caso esteja confuso, vai jogar uma moeda para cada um dos ataques. E a resposta dele tá exata. Você realmente não pode usar trainer, nem fazer nenhum outro tipo de ação depois do primeiro ataque. Porque uma vez que você entrou na fase de ataque, você não pode retornar. E se o seu Jumpluff estiver confuso, você vai jogar uma moeda pro primeiro ataque, e depois de resolver o primeiro ataque, você joga outra moeda pro seu segundo ataque. Fora isso, pra semana que vem, o ruling que eu vou deixar tem a ver com uma condição especial no jogo. A gente tem, por exemplo, um baralho que tava até... deu uma sumida, né? Ele foi mais famoso antes, que era do Crobat VMAX com o Isin Galar. Mas então vamos lá. O Isin Galar, ele tem um ataque que deixa o oponente com um Poison de 4 contadores por turno. E o Crobat V, ele deixa o oponente com um Poison normal. O que eu quero saber é o seguinte: eu ataquei o meu oponente, deixei ele com o Isin, e ele tá lá com um Poison de 4 contadores de dano. No meu turno seguinte, eu ataco o meu oponente com o Crobat V, que deixa um Poison normal. E aí resta a pergunta: o Pokémon ativo do meu oponente vai se manter com um Poison de 4 contadores por turno, ou o Poison vai mudar para apenas um contador de dano? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso querido Dragon News Podcast da semana. Hoje de forma diferente. Uma forma muito legal, muito agradável, tendo a presença de uma galera aqui no chat e também fazendo um teste para ver se, quem sabe, no futuro a gente não passa a ter programas em live. E também, óbvio, a gente vai estar sempre postando áudio nas redes sociais aí, para que a galera possa estar ouvindo nos agregadores de podcast. Eu começo a me despedir por aqui, galera. Novamente, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, ouviu todas essas baboseiras que a gente fala. E não esquece de seguir o canal Catoplay aqui na Twitch, onde você está assistindo esse teste, né? twitch.tv/Catoplay e também no youtube.com/Catoplay. Eu sou o Alan Cruz, vulgo Catoplay, e eu fico por aqui. Até o próximo Dragon News Podcast. Beijo no coração, eu fico por aqui. Antes de me despedir de vocês, eu queria deixar só um último recado. Num dos programas anteriores a gente falou sobre os Pokémon V-Star, né? E o nosso seguidor, o Augusto Yami99, mandou uma mensagem pra gente, até pedindo um salve para ele poder mostrar em casa de que ele apareceu aqui no podcast. Então tá aí um salve, Augusto. E ele tava com
uma teoria sobre os V-Star, de que eles poderiam repetir a mecânica dos Gold Star que a gente já teve no Pokémon, ou das Ace Spec, sendo apenas uma cópia de cada Pokémon desse, né, no seu baralho. E, inclusive, ele falou que ele gosta muito do programa, que ele ouve toda segunda-feira no serviço pela manhã para ajudar a começar a semana. Então eu queria deixar um abraço pro Augusto, valeu, cara, e que bom que a gente pode te ajudar aí sempre a começar uma semana nova no trabalho. E sobre o controle que você citou, a gente vai dar uma olhadinha aí mais pra frente, a gente fala sobre ele, beleza? Um abraço, você pode me seguir lá no Instagram, em @JoãoAlcim, no Twitter é a mesma @, e também seguir o Dragon News Podcast em @DragonNews_pod. Se você quiser mandar um e-mail ou sugestão, você manda lá para dragonnews.podcast@gmail.com. E é isso aí, muito obrigado pela participação de todos na live, muito obrigado por você que ouve a gente no podcast. Até semana que vem. Valeu!